Fala, jogador! Estamos aqui com o episódio 04, né, do nosso podcast aqui. E hoje eu resolvi trazer um parceiro aqui que tem uma história de vida sensacional, gente. A gente já soltou aí um cadinho, né? Vocês já viram aí que a gente já foi esquentando vocês aí nos stories aí. E eu tô aqui hoje com um amigo também, né? A grande maioria dos meus entrevistados, além de clientes, vão ser amigos, né? Então eu tô aqui com o xodó da galera, né? Alan Taxista, um prazer, tá, irmão? Te ter aqui. Pegou o convite na hora, fez todo aquele malabarismo pra trazer a gente aqui com táxi. Te agradeço o convite. Tamo junto, tá, Alan? Prazer ter você aqui. Vou já passar a palavra pra você se apresentar. E acho que dispensa a apresentação, né? Mas vamos deixar ele falar um pouco aqui. E seja bem-vindo, tá, Alan? Fala, jogador aí. Ô, Lucas, pra mim é um prazer, né, meu irmão? Sabe que você é um cara que eu tenho um carinho muito grande. É uma pessoa que nós vimos o nosso início das nossas carreiras, né? Então convivemos com isso, jogamos juntos também. E um pedido seu, cara, é uma honra, né, pra nós aqui. Você é um cara sensacional. Pra muitos aí que não me conhecem, né? Meu nome é Alan, mas sou mais conhecido como Alan Taxista no futebol. E carrego essa marca aí, muito feliz, né? Tá aqui, tô com o uniforme do táxi aqui, é uma paixão que eu tenho imensa. Amo futebol, mas também sou nascido e criado dentro de um táxi. Então é a paixão da profissão, meus amigos taxistas. Então a gente carrega com muito orgulho essa marca Alan Taxista. Conta seu currículo pra galera, Alan. Como é que você começou, né? Aí eu tenho que até falar, curioso, Alan. Como é que você começou como jogador? Como é que foi essa coisa, os clubes que você passou? Faz um resuminho aí, pra depois a gente engrenar na conversa aqui. Rapaz, não, na verdade, né? Vamos contar o profissional, né? Eu fiz um teste, né, em 2006, que eu nem queria fazer no Tupi. Fui convidado a fazer um teste. E eu fiz um teste e nesse dia... Você tinha quantos anos naquela época? 27 anos. 27 para 28. E foi engraçado porque nesse dia que eu fui fazer o teste, eu não ia. Eu tinha pego 5 horas da manhã no táxi, eram 10 horas da manhã e eu não tinha feito nenhuma corrida, meu irmão. Aí eu liguei pra minha esposa falando pra ela do dia ruim, né? Vamos dizer assim, o início do dia ruim de táxi. Aí ela falou, pô, mas não é hoje o teste lá do Tupi? Eu falei, pô, tô te contando a vida ruim, você quer falar pra mim jogar bola? Mas tudo bem. Resumindo, ela falou pra mim até de tarde, eu passei o carro e fui fazer esse teste. Peguei o famoso João Júnior, né, na zaga, Felipe Suriano, misericórdia, que zaga é essa, meu amigo? Mas graças a Deus, eu joguei no time de reserva e fiz 1-0, ganhamos o coletivo. Bem, daí eu vim a ser profissional. Dali eu fiquei no Tupi, em 2006 tivemos acesso, 2007 e 2008 eu permaneci também. Em 2009 fui Vila Nova, Democrata, Uberaba, Uberlândia, Águia de Marabá. E a gente deu uma volta aí nesse Brasil todo aí. Rodou, né? Deu pra dar uma rodada. Mas, engraçado, você tocou num ponto aqui. Você fez uma trajetória diferente dos atletas, né? Porque o atleta, ele geralmente vem da categoria de base ali, subindo, se profissionaliza, né? E aí segue a carreira. Você começou com 26 para 27 anos. Eu lembro direitinho o Alan falando. Aí eu lembro, e aí é bacana porque o Alan foi meu companheiro, né? A gente jogou junto e tal. Teve um dia que eu virei pra ele, você acha que você vai lembrar disso? Eu falei, pô, Alan, você sabe que isso é difícil pra caramba, né? 27 anos, você virar e falou assim, ô Lucas, não é difícil não, isso é um milagre. Foi isso mesmo que aconteceu, né, Foi. Cara, você fez uma trajetória completamente diferente, né? Você era taxista mesmo, né? Jogava na várzea aqui em Juiz de Fora e veio fazer o teste. Na várzea, né, Lucas? Foi engraçado que na várzea a gente sempre foi conhecido na várzea, né? Uhum. E o que acontece? Foi engraçado porque quando eu assinei o primeiro contrato, foi engraçado porque quando eu cheguei, aquele miliquina, lembra que a gente comentava? Quem viveu isso sabe o que é o miliquina. Tem que explicar pra galera. Miliquina, gente, no máximo quem jogar time pequeno aí, R$1.500 e olhe lá. Olhe lá. Eram os mais diferenciados. O Marcel que fala, outro que eu vou trazer, o Marcel. Cara, os caras de time pequeno tem tanta dificuldade pra largar do miliquina que pra falar que a gente vai ganhar 3 meses, fala que é 2 de 1.500. 2 de 1.500, é isso mesmo. E o engraçado foi assim, no início da minha carreira, que eu, como você falou, né, você frisou, eu nunca fui jogador, eu nunca tive base, né, então, eu não sabia coordenação, nada, meu irmão, eu só caí de paraquedas no profissional. Resumindo, cheguei no primeiro dia físico, eu falei, duas linhas, né, duas filas, né, Aí eu falei assim, agora lascou. Um tal de montão, parecia que ia descer um helicóptero ali. Eu falei, mas que
monte de cone esse aqui, que pratinho, que é isso? Bambolê no chão. Eu falei, que trem que é esse aí, gente? Aí eu falei assim, não, pra mim não passar vergonha aqui, eu vou fazer o seguinte, saí do meio da fila, fui lá pro último da fila. Deixa eu ver os caras primeiro. O que eles vão fazer? Não. Aí que eu vi como é que funcionava, meu. Mas foi assim, foi maravilhoso o tempo que durou e teve muita coisa boa. E aquela época, e assim, quando você profissionalizou, você foi o artilheiro da segunda, não foi? Foi artilheiro? Então, se não fui do da artilheiro da segunda, eu fui artilheiro do Tupi, né? Isso aí eu lembro, eu ainda brincava com os caras, rapaz, ao fim da bola mesmo, um taxista fazendo gol, hein, cara. No profissional, eu brincava muito com isso nos clubes que eu passava. E tive a honra de poder jogar com ou treinar com algumas pessoas já de nome, né? O Romário aqui, eu treinei uma semana com ele em 2008 ou 2007, não me lembro bem. Nós treinamos uma semana e eu lembro que ele fez uma brincadeira comigo. A gente tá todo mundo sentado esperando ele chegar, de repente baixa um avião lá no aeroporto, o trem tava marcado para as 9, foi começar quase meio-dia. E nós sentados na beirinha lá do campo do estádio. Esperando o homem. O homem chegou. De repente entra ele dentro do estádio lá, com óculos escuros e tal, vai pro vestiário. Saímos, ele virou pra mim e falou assim, ô taxista, se você quiser aparecer, fica aqui do meu lado. Aí eu falei assim, não, beleza. Pra piorar, quando nós entramos em campo pra treinar, lá no meio de campo, na hora de sair da bola, ele falou assim comigo, ô taxista, deixa eu te falar, eu penso, você corre. Eu falei, claro, peixe, beleza. Foi isso mesmo. E bacana nessa experiência, porque você sai, pô, do táxi pra treinar com o Romário. A bola proporciona uns troços em um curto espaço de tempo, que é loucura, né? Cara, Lucas, foi fenomenal esse dia pra mim, né, cara? Porque, como eu falei, eu me sentia representando a várzea de Juiz de Fora, né? O futebol amador, né? Um cara que nunca teve base e hoje tá ao lado fazendo dupla de ataque com o Romário, que é o sonho de qualquer atleta, né? Então, assim, eu falei, pô, tô aqui treinando com o cara e outro dia eu tava jogando no Progresso, no Nova União, em São Pedro, e, pô, e hoje eu tô aqui no estádio, cheio de imprensa, e o cara falando comigo e fazendo dupla de ataque com ele. E foi engraçado que nesse dia do treino, teve uma bola lançada no fundo, eu tirei do zagueiro, entrei na diagonal assim, fiz o facão, na hora que eu ia bater pro gol, eu ouvi um monte de voz atrás do gol assim, toca no baixinho, o homem sozinho na marca do pênalti. Aí eu falei, beleza, toquei pra ele, ele só empurrou pra dentro, eu falei, tem alguma câmera pra mim? Não tinha nenhuma, todos os flashes pra ele. Você fez a jogada? Aí ele olhou pra mim e falou assim, não toca não pra ver. Foi muito engraçado esse dia. Foi ótimo, mas cara. Bacana. Outra questão dessa sua transição, como é que foi a adaptação? Porque assim, você sair e chegar no profissional, a gente brinca que é fogo, cara. Eu, por exemplo, eu tive base, né? Base do Cruzeiro, base do América e tal. Quando você chega no profissional ali, eu até subi quando vocês já estavam no profissional ali, vocês me ajudaram pra caramba. Eu falei aqui que eu ficava sempre com você, com o AD, com os caras mais experientes. Mas pra um cara que não teve base, não tinha conhecimento daquele dia a dia do futebol, como que é pra se adaptar? E aí nós vamos entrar em outros pontos também, que já puxando aqui pra minha área também, mas como é que foi essa questão da adaptação ali do dia a dia, enfim? Não foi fácil não, né, Lucas? É como eu falei pra vocês aqui, você frisou também, nunca tive essa preparação física, né? Então o corpo para se adaptar ao alto rendimento não é fácil. Eu sou grato muito às pessoas que tiveram no início da minha carreira, tanto os treinadores, os professores lá, o preparador físico, tiveram muita paciência comigo, né? E eu tive a famosa canelite, né? Que, pô, chão duro, então os caras tiveram todo um cuidado para que eu não agravasse o meu problema. Então, assim, foi bem difícil, mas eu era um cara sempre muito determinado, né? Então, para quem trabalhava de 5 da manhã às 5 da tarde, levantar às 8 para treinar 9, às 11, eu falei, isso aqui é mamão com açúcar. Só tinha que ser determinado e saber o que eu queria. Então, eu brincava muito isso, assim, eu me cuidava muito também. Fazia tudo na regra ali que o treinador pedia, o preparador físico. E aí, vamos pegar um outro assunto, assim, ainda dentro dessa... A gente tem a realidade do futebol um pouco diferente da realidade, principalmente, às vezes, até de um trabalhador do táxi mesmo, né? Chega no futebol, eu não lembro, aquela época ainda eu tava na categoria de base, começando, mas você chegou naquele momento, ter uma diferença até de salário, essas coisas, porque assim, igual você falou ali comigo, pô, tá tudo tranquilo, não tem atraso, o nego paga, o futebol é diferente.
E aí você sentiu, você passou por isso nesses momentos e tal, e como que foi pra meio que administrar isso? Porque, pô, querendo ou não, tá, o salário do táxi é um salário meio que fixo e tudo, mas assim, é meio que certo, né? Você trabalhou ali no futebol e a gente sabe como é que é, né? E como é que foi isso aí? Teve esses problemas? Eu sei que teve porque a gente teve ação lá, mas e aí? Teve sim, né? A gente, como eu falei, né? Eu já até assustei no início da carreira, que quando me apresentaram lá o contrato para assinar, eu ganhava, vamos supor, R$ 1.000 no táxi, como se fosse hoje, ó, no táxi, e me apresentaram um contrato de R$ 500. E eu falei assim, rapaz, como é que eu vou fazer? Mas eu sempre fui um cara determinado, como eu já disse. Eu sabia que eu só ia ficar ganhando os R$ 500 se eu não me esforçasse. Uhum. Eu falo isso muito com os meninos aí, falo com meu filho, alguns garotos que vivem comigo, perto de mim aí, que querem ser jogador, eu falo, ó, você só ganha o que você quer, ué. Então eu tive essa dificuldade em alguns clubes que, pô, eu falo isso com o pessoal, cuidado quando fazem a promessa, assinam um contrato lá de tantos mil que depois vocês vão ter que procurar o Lucas Silva. Entendeu? Então, porque muitos não cumprem, né? E isso atrapalhou muito a minha vida no início, porque eu tava fazendo toda a diferença, né? E o táxi, como você disse, assim, às vezes é um menor salário, tá? Mas é uma coisa que você sabe, você ganha certo. E você tinha filho já também? Já tinha, né? Já tinha meus filhos, meus 2 filhos, o Matheus e a Jéssica. Então, quer dizer, foi bem assim, no início, eu vou te falar que eu tive um clube só que me deu assim um trabalhão. Os demais davam atrasadinho e tudo, mas pagava. Agora um aí eu passei um aperto. Vou falar pra você sabe disso. Eu sei porque a gente conseguiu resolver, né? Resolveu. O 4 anos e 1 ano em 4. Como eu falo muito, né? Você trabalha no clube 1 ano e faz uma projeção para daqui a 5, é um investimento. E aí, Alan, assim, naquela época, você chega no clube lá, não tem orientação nenhuma e tal. Até brinco que depois eu virei representante do sindicato lá, né? Porque tudo vocês vinham falar comigo. Essa falta de orientação, você acha que isso atrapalha muito na carreira do atleta? Acho que o atleta tinha que estar ali tendo alguém que oriente ele mesmo, ajude ele nesse dia a dia dele? Eu acho que é primordial. Acho que eu fui muito prejudicado, até mesmo para fazer outros contratos, possibilidades que vieram. E devido a minha falta de conhecimento, a falta de experiência no futebol, às vezes eu fechei portas e às vezes também eu criei dificuldades que se eu tivesse uma pessoa que me orientasse certinho, e eu não teria passado a dificuldade às vezes no futebol. Acho que é primordial o atleta hoje ele ter alguém, né, que tem esse conhecimento para estar assessorando ele ali, para estar mostrando para ele o que é e ele ficar dedicado mesmo dentro das 4 linhas. Eu hoje estivesse começando a minha carreira, eu faria tudo diferente. Uhum. Teria sim uma pessoa para sempre estar me amparando ali, para me focar só no meu trabalho mesmo, no futebol, e a parte por fora aí, essa pessoa estaria... Porque você acabava fazendo de tudo, né? Você tinha que negociar, conversar, saber se está certo, se está errado, e às vezes vocês não tinham orientação, né? Acontece muito isso, né, Lucas? Porque você fica tão empolgado, um time que entra em contato, o outro também quer, uma possibilidade, e às vezes você deixa de fazer um contrato bom por não ter uma boa orientação. E voltando um pouco daquela história ali de quando você começou, você já entrou no profissional, virou titular, e aí vocês já têm um acesso, né? E como é que foi isso, administrar isso assim? Pô, saiu o Alan do táxi, eu lembro que era reportagem, você fazendo gol, imitando o táxi. Depois vamos tentar passar esse vídeo aí também, do você imitando o táxi e tal. E aí aquele burburinho na cidade, Alan taxista. Como é que foi isso? Porque aí depois já foi depois já engata na primeira divisão do Mineiro, né? Primeira divisão. E aí aí foi a época que chegou o Bretas, né? Não, Bretas não. Na época chegou o Omar, né? O Omar Pérez, a Panorama, chegou a Panorama. E aí salário foi lá pra cima. Como é que foi administrar isso? Porque foi coisa de 6 meses? Isso, 6 meses. É engraçado isso, né, Lucas? Que você falando isso, que assim a gente vai trazendo todas as memórias, né? Pra mim, cara, como eu falei, né? Eu dizia muito isso com os meninos aí do clube que eu não vamos fundei. chegar nessa parte aí. Eu falava muito, contava a minha história, né? Mas o porquê que eu consegui o êxito, né? De ser hoje ter uma marca de Alan Taxista. Se você chegar em BH e perguntar sobre o Alan de futebol jogador, ninguém vai saber. Quem mexe com o esporte. Agora, se você falar assim, o Alan Taxista, todo mundo sabe. Mas isso chama-se dedicação, foco, né?
Então, o que que acontece? Essa transformação para mim, eu falei assim, cara, no primeiro ano, igual eu falei, 2006 a gente tinha que receber R$ 500, mas de R$ 500 eu fui para R$ 3.500. Que na época ainda já era, pô, quem ganhava 500 ou 1.000 no salário táxi. mínimo era quanto? Se eu não me engano, em 2006, né, depois vocês dão uma olhada aí, mas eu acho que era 712, alguma coisa assim, ou um negócio assim, eu não lembro, não tenho certeza não. Aqui. E aí o que que aconteceu? Aconteceu um episódio comigo que eu descia do Progresso de ônibus até o Manuel Honório e ia andando até Santa Terezinha. Olha só, salário mínimo em 2006 era R$ 350. Ah, então olha só. Você Você ganhou vê, então, 10? olha aí. Aí eu fui pra ganhar 3.500 e aí, cara, eu cheguei um dia, eu passava andando ali, entrava na rua Santa Terezinha, saía da Rua Barbosa, entrava na Santa Terezinha, os caras passavam com o carro tudo fechado, com ar-condicionado, e eu, rapaz, numa suadeira doida, que eu tinha vindo do Progresso, do ônibus até o Manenor e ia andando. Aí um dia eu parei na porta assim, cara, do estacionamento, na entrada ali, que você conhece bem, Santa Terezinha. Eu olhei assim, eu falei, mas pera aí, tem uma coisa errada aqui. Estacionamento cheio de veículo. Falei, pô, só eu que tô chegando de ônibus aí. Eu tenho que focar nisso aqui, ué. E é dali, cara, eu dobrei o meu foco, entendeu? Aí 2006 para 2007, como eu falei, eu aumentei meu salário, comprei meu primeiro carro, né? Só que acabamos de falar de ser orientado, né? Que a gente não tem, né? Você imagina um cara que ganhava 500, passou para 3.500, jogando bola, trabalhando 4 horas por dia. Antigamente ele trabalhava 12, ganhando 1.000. Falei, vou comprar um carro, tá doido? 3.500, dá para comprar um carro. Agora, 2 meses eu comprei um carro. Comprei um tempo, não soube comprar carro não. Falta de orientação. Então, quer dizer, aí é o que eu tô te falando. A mudança foi assim, cara, porque as coisas foram para 2007, aí 2008 já aumentou meu salário, aí já teve possibilidade de ir para outros clubes, e aí, o que eu te falo, o pouco tempo que eu joguei, eu fui inteligente dentro do que eu sabia, que eu podia, comecei tarde, tenho que ser um cara pé no chão. Só não deixei de comprar o carro. Porque o que eu falo é uma mudança. É uma mudança drástica. Um cara que não tem a cabeça no lugar. Aí eu lembro direitinho. Aí depois que você saiu, foi pro Águia. Aí você volta aqui pro Tupi. Aí quando volta do Águia, volta daquele. No C4 no Picasso. C4 grandão. Aí eu lembro direitinho, a gente saindo do treino, que eu só andava de carona com vocês, né? Isso. Aí a gente saindo do treino, o Moacir parou na frente do carro, bateu. Agradece o cara lá do Águia lá, olha o tamanho. Você nunca ia ganhar isso aqui. O Moacir é um cara que eu tenho um carinho enorme, né, cara? Me ajudou muito, né? Quando a gente fala em ajudou, ele me orientou muito dentro de campo. Eu sempre fui um cara que eu ouvia muito ele, que também já foi jogador, né? Então eu sabia que tinha coisa boa pra ouvir dele. E foi engraçado nesse dia, quando eu chego com o C4 Picasso na época. O táxi no táxi, eu inventei gritando. Ele gritava, viu o táxi, não dá isso. E você vai lembrar dessa fala dele, que assim, ele falou, que é isso aí, rapaz? Que é isso aí, rapaz? Uai. Aí ele bateu mesmo no capô, agradece o Acre no táxi, não ia ter não, hein? Aí eu falei, não, nós ia trabalhar muito, mas ia ter sim, mas ia demorar muito mais. Mas a gente ia ter. Então, assim, é o que eu falo do futebol, né, ô Lucas? Do nada você pode mudar a sua vida, né? Do nada. Então eu sempre digo isso, sou muito agradecido por onde eu passei, muito agradecido dos amigos, tudo que eu fiz. Eu brinco muito isso com o pessoal fala assim, Alan tá rico. Não, Alan não tá rico. Não tem nada disso, a gente é trabalhador pra caramba. Tanto é que você vê que eu tô aqui com a camisa do táxi, eu tenho muito orgulho dessa profissão, né? Dos meus companheiros. Carrego de coração essa marca comigo. E a gente espera, cara, que como essa entrevista que a gente tá fazendo, esse podcast aqui, sirva para os jovens, né? Para eles entenderem isso no futuro também, quem tá lutando pelo seu sonho. Porque o futebol pode mudar a vida, não só do atleta, mas também de toda a sua família. Isso aí. Porque eu brinco, o futebol mudou minha vida, não como jogador, mas de outra forma. A gente respira futebol, vocês sabem disso lá no escritório. E eu brinco, eu acho tão legal isso, porque a grande maioria, acho que todos que foram meus companheiros de trabalho lá no Tupi, nos clubes, viraram meus clientes. Então, assim, o futebol de fato mudou a minha vida. E mudou a vida de um monte de gente. A gente brinca, todo mundo fala, o Alan voltou pro táxi, mas você voltou com a outra realidade, não é só no táxi. O que o futebol te garantiu, você conseguiu investir dentro do táxi. Então, assim, são coisas que às vezes a juventude não entende, mas que por conta do futebol a gente conseguiu mudar a nossa realidade. Eu falo muito isso, então assim, é aproveitar o momento, sabe?
é aproveitar, saber fazer o que tem que fazer ali dentro. E cada um dentro do igual você falou, ó, comecei com 26, 27 anos. Você falava, era um milagre. E aí você soube fazer com aquilo ali e transformar, né, em outras coisas. Você falou do Moacir, treinador. E os treinadores que você teve na sua carreira, assim, fala de alguns aí que você achou, que você gostou do trabalho. E aí, quando você chegava, às vezes, nos clubes, o cara sabia que você era taxista. O que acontecia? Conta pra gente. Não, cara, na verdade, sim, né? O Moacir é um cara especial também, né? Ele, o Drubsky, né? O Drubsky também é um cara que foi sensacional na minha carreira, né? Um cara que é o que eu te falei, a gente sempre teve a calma de ouvir, né? Todos eles. E então, assim, era muita resenha, né? O Moacir falava pra mim, que sabia que eu era velocista, falava que quando se ele jogasse no meu tempo, que eu não fazia o que eu fazia. Então era muita resenha. E um ambiente muito gostoso. Igual eu falo, eu não tenho nada a reclamar dos elencos que eu participei, sabe? Algumas coisas de parte de diretoria que foram o problema, às vezes, em alguns lugares que eu passei, mas de elenco não. Então, assim, você vê, Moacir Júnior, Drubsky, né? Um cara também, Wilson Gotardo, Sérgio Manuel, uma resenha. Sérgio Manuel foi auxiliar técnico do Gotardo lá no Vila Nova, quando na minha época. Também era um cara sensacional. Então, assim, cara, esses caras sempre eles colocavam assim, né? Não, deixa eu mostrar pra vocês como é que bate. E era pura verdade. Os caras tinham uma qualidade que era brincadeira. E aí eles falaram, olha que nós já estamos velhinhos já estamos cabeça branca. Vocês aí, pelo amor de Deus. Então são essas resenhas que a gente leva pra vida e que a gente fica muito feliz. Todo clube que você chegou, os caras vinham com esse negócio do taxista, murchava em cima mesmo, como é que é? Cara, era engraçado, né? Mas todos os clubes, não tem nenhum que não, tá? Todos. Que eu chegava, os caras falavam assim, nós vamos chegar aonde, rapaz? Fala de jogador, né? Fala de jogador que você conhece. Falava assim comigo assim, no grupo, vamos fazer como, rapaz? Nós vamos chegar aonde? A estrela do nosso time é um taxista, você tá doido? A gente ouvia muito isso, mas bem humorado, mais uma brincadeira mesmo. E você mostrava dentro de campo também. Não, eu falava pra eles, eu falei assim, cara, vocês têm que ter vergonha, né? Porque aqui, ó, o taxista que tava, não tive base não, hein? A base que vocês tiveram, não tive não. E teve um caso bacana na época que aconteceu, Lucas, dessa resenha toda, eu joguei contra o Cruzeiro no Mineirão, E aí eu tive a satisfação de jogar com aquele zagueiro da seleção, o grandão lá, que era Torre Gema, como chamava o... Luizão? Não, o outro. Esqueci, agora fugiu o nome dele aqui agora, rapaz. Aí foi engraçado, o zagueiro foi na seleção, jogava no Atlético também, jogou no Atlético Mineiro, um moreno. Léo Silva? Léo Silva. Leonardo Silva, Leonardo Silva. E aí, cara, ele me deu um soco de cima pra baixo, assim, e falou assim comigo, ô taxista, vai lá pro outro lado, que aqui não, hein? Eu olhei assim pra cima, que o bicho é alto, tá, Lucas? Vou te falar, o bicho é alto. Aí eu falei assim, rapaz, esse cara, eu vi a pessoa, fala pra você, Léo, eu já joguei, foi no campo da Empave, rapaz, você tá ficando doido? Eu vou pra cima de você agora com gosto de gás, e fui mesmo. Mas foi bacana que teve um episódio, que eu não posso falar aqui, né? De jeito nenhum. Dentro do campo que eu fiz, rapaz do céu, mas o bicho viu até estrela. Eu acho que ele vai lembrar de mim pro resto da vida. São essas coisas que a gente participou aí, cara, que ficou marcado na nossa vida. Título, né? Acho que o mais marcante foi o da Série D, não foi? Cara, olha, foi da Série D, mas o acesso também foi maravilhoso, sabe? O acesso. Que foi importante na minha vida. É isso aí, né, cara? Muita dificuldade, o clube também com muita dificuldade, né? Em 2006, prestes a nem disputar. Então, assim, fica na balança. Lógico que o brasileiro ele vai sempre prevalecer, né? Mas Você fez na Arruda, você fez gol lá no Arruda. Eu fiz o primeiro gol na Arruda, né? A final, né? Henrique vai no na verdade foi assim, né? Nós chegamos no Arruda, quase 60 mil pessoas. Uma avenida igual a Rio Branco. A gente no ônibus 2 andar. Aí, chegamos, rapaz. De repente, nós olhamos lá pra frente, assim, que a multidão... De repente, aquela multidão veio ao nosso encontro. Rodearam o ônibus, rodearam todo o nosso ônibus, assim, e começaram a balançar, sacudir o ônibus. Isso. E eu lá dentro, balançando, né, junto com os demais. E eu falava assim, ó, quem tá com medo, quem não jogou no campo da Empave, não desce não, hein? E eu lá atrás. E tinha um baianinho lá, que não era o Henrique, eu esqueci o nome dele agora. E aí ele falou assim, cala a boca, taxista, cala a boca. E aí foi engraçado, cara, que nós fomos pro vestiário, o Drubsky com a inteligência enorme, né, cara? Hoje palestrante. Ele falou, ó, vamos com calma, vamos segurar o jogo no primeiro tempo. E 60 mil lá gritando,
Eu não escutava nada dentro Não, tinha 15 torcedores do Tupi lá, tadinho, eles estavam acuados lá no cantinho. E aí acabou o primeiro tempo, o Rodrigo defendendo pra caramba, 0x0, bola na trave, bola passando perto. Chegamos dentro do vestiário, o Drubis falou assim, ó, não quero ninguém falando. 5 minutinhos respirando, tomando uma água. Eu acho que o AD queria enforcar o Marcel. Com o Marcel. Você correu o jogo inteiro, o campeonato. Não, aí, tranquilo. Aí o Drubis, depois de 5 minutos, cara, e a gente exausto, né, cara, um calor, cara. Aí o Drubis falou assim, pronto pra ser campeão brasileiro? Eu olhei pra ele assim e falei assim, esse cara é maluco, velho. Nós estamos tomando pressão do Santa Cruz. Esse cara é campeão brasileiro. Dentro do Arruda. Aí, cara, ele virou pra mim e falou assim, Alan, você vai pro outro lado, assim, marca o lateral direito, que tá subindo muito, mas você tem que acompanhar até o fundo, não sei o quê, não sei o quê. Falei, beleza. Cara, numa jogada dessa, o lateral foi lá no fundo, eu atrapalhei ele na hora que ele foi cruzar, tiraram de cabeça, caiu no pé, acho que se não me engano, do Vitinho, na entrada da área ali, ele dominou, ele jogou lá na beirada pro Henrique, lá no meio de campo, e o Henrique é o falso lento, né? Aquele desanimado que não tem nada desanimado. Quando ele começa, já era. Quando ele embala. Só no jogo. Treino ele faz não, treino esquece. No jogo ele é uma fera. E aí ele deu o tapa, eu corri de lá de trás até lá na frente. O AD, né, cara, que é um fenômeno aquele cara, né? Puxou no meio da área, os dois zagueiros foram nele, esqueceram de mim. O Henrique, com a qualidade que tem, né? Que o Henrique cruzar, tem uma qualidade monstra, ele põe a bola onde quer. Ele cruzou, ela veio no meu pé, eu bati de primeira. Ali não tinha como, tá, Lucas? Eu tinha que bater de primeira, ou ela ia lá fora do estádio, porque eu já tava dando cãibra. Porque eu fui marcar o lateral e voltei. 1x0 pra nós. A OAD falou assim comigo, bora comemorar. Tá tudo puxando aqui já, ó, travou. Aí eu fiz o balanço da neném lá, né? E foi bacana, cara, demais. Então, assim, hoje o título brasileiro, pra mim, é o jogo mais importante da minha vida. Você falou do AD, eu acho que dupla de ataque, né? É o Negão, não é? Olha, vou falar, eu fico lisonjeado, né? Que ele deu uma entrevista uma vez, eu assisti, ele fala que um dos melhores atacantes que jogou com ele foi eu, né? Porque nós não tínhamos vaidade. Nós não tínhamos, a gente era muito parceiro. E a gente sempre dava, eu sabendo a qualidade dele, como eu te falo, quando você tem a humildade de entender que tem um outro companheiro que pode somar muito na sua vida, você começa a crescer. E aí, quando eu via ele na área, ele já sabia. Ele falava assim, ô taxista, sempre é o segundo movimento. Ele fazia o primeiro movimento, que era para sair da marcação, no segundo a bola estava caindo, onde ele queria. Então, por isso que foi essa coisa tão dupla, né? Tão de sucesso, essa dupla no Tupi. Eu digo que hoje no Tupi, se eu não me engano, mas já me falaram isso, eu sou o jogador que mais tem o título no Tupi, né? Nós estamos falando de competição oficial. Eu vou até fazer um comentário aqui que às vezes pode ficar mal, mas às vezes as pessoas falam lá do passado e desculpa, quem realmente deu título ao Tupi aqui somos nós da geração de 2006 para cá. Foi. Eu fico ouvindo o pessoal da antiga falando aí de tal, respeito, cada um tem a sua época, né? Mas, espera aí, o pessoal só tá vivendo lá do passado e eu acho um cúmulo absurdo hoje o maior artilheiro do estádio municipal não ter um busto seu lá. E com todo respeito ao Toledo, né, cara, que foi um cara que eu vi muito, né, cara, eu vi muito, ele me orientava, mas quem jogou lá foi o AD. Então tinha que ter... Até hoje não conseguiram bater, né? Tinha que ter o busto do artilheiro, né, cara? Então, assim, eu nem fiz esse comentário. comentário. Já viu aquele cara, pô, ele jogava machucado, eu não falava que ele é AD, você é doido. Eu não fiz esse comentário em lugar nenhum, nunca na minha vida. Estou aqui comentando com você, né? Então eu acho isso que as pessoas podiam rever isso daí, porque como o maior artilheiro não tem um busto lá. Né? Não, tá doido. Então, cara, é triste pra gente que... Eu acho que falta um pouco de reconhecimento. Chegou a fazer o busto, né? Aí, o busto ele foi feito, né? Só não deixaram colocar. Porque na semana a gente entrou com ação pra ele, porque ele tava naquela situação Entendi. não pagava salário e tal. Mas o estádio é municipal, né? Não mas é de nenhum clube, eu não né? sei se ia colocar lá no Tupi, eu não sei como é, o que aconteceu. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, Lucas? Eu acho que não tem como não reconhecer isso. É uma pena. Mas acho que a parceria que vocês fizeram dentro de campo, ali, eu sei, o AD... E é o bacana, né? E sabe o que é? Eu morria de rir, cara. Porque eu falo assim, lá o AD vai matar os caras. Porque vocês dois não paravam, né? Quem negócio de... E o outro que jogava, o 10, ele tinha que acompanhar as movimentações. Sai do volante, sai do... Eu lembro uma vez, cara, não sei se você vai lembrar desse jogo, contra o América de Teoflotone. Lá. Que o AD voltou até quase na meia-lua da grande área, tomou a bola do volante,
você também já tava vindo acompanhando ali. Deu no Henrique, sai aquele contra-ataque rápido. O Ulisses, que era o 10, não aguentou acompanhar. O Moacir quase matou ele. Mas eu não aguento fazer o que eles fazem, não. Na verdade é isso mesmo. Eu lembro sim dessa partida. E os meios eram muito cobrados, né, cara? Tem que acompanhar, né? Porque a gente corria muito, né? Eu e a D, né? Vocês ali, vocês marcam. Não, eu lembro, por exemplo, eu ficava mais no time reserva ali treinando. Pô, eu tinha que. Igual teve um. Eu lembro uma vez, eu falei, nossa senhora, Moacir, pelo amor de Deus. Ele falou, Lucas, tem um volante do Boa lá, que vai colar no Xodó. Você cola nele no estádio. Eu falei, putz, grila, aí vai pra lá e vai pra cá. E vocês não paravam, você e o AD. Então, assim, só arrebentava com os meias, né? Não, todos os meias que chegaram aqui no Tupi, aqui, eu e a D jogando junto, passaram muita dificuldade para acompanhar. Eles mesmos falaram com a gente. E a gente tentava falar para eles, né? Para eles tentarem, pelo menos, se aproximar. Porque, eu vou falar para você, hoje em dia aí, eu vejo zaga saindo e jogando aí, ou eu e a dele na frente ali, os caras iam ter que rebolar, porque a gente era bem sincronizado ali, era um pelo outro, a gente era um pelo outro. Então, os caras hoje iam passar meio aperto aí. Assim, nós estamos falando de time, né, de série, né, mais baixa, né? Uhum. Porque tem uma dificuldade maior, até mesmo o gramado também é mais dificultoso. Mas, então, hoje, comigo e a dele, esses caras não saíam tão fácil assim, não. Eu ficava vendo, eu falava assim, pelo amor de Deus, cara, a gente lembrar no jogo, eu falava assim, os caras não vai inventar a moda de querer sair jogando ali. E o Moacir, nosso treinador, ficava doido, cara, a correria, o AD dava de maluco, voltava até na bico da grande área. Mas bacana, essa dupla CAD, acho que aqui no Tupi foi... Eu acho que marcou, né? Marcou bastante aí, eu acho que as novas gerações aí tem um exemplo a ser seguido, né? Eu digo do ataque, né? Foi aquele negócio, né? Você saiu, o AD saiu, aí depois volta na Série D. Que eu acho que foi a reedição da dupla na Série D com o título, né? Porque eu acho que o AD tinha ido pro Ipatinga, você tinha ido pro Águia, não sei, né? Aí pra Série D volta o AD e você vem do Águia também. Aí reeditou a dupla ali e foi um sucesso, né? Foi um sucesso, graças a Deus hoje, né, cara? A gente é lembrado aí. E eu fico brincando com os meninos, eu falo assim, gente, vocês não vão quebrar essa questão do estádio, não? É o maior artilheiro, o segundo maior, porque o AD é o primeiro e eu sou o segundo, né? Uhum. Aí eu falo com os meninos novos aí que estão jogando, eu falo aqui, como é que é? Nós vamos ficar quanto tempo aqui na frente aqui? O maior artilheiro, o segundo maior. Você tá com isso quantos aí? Tá com quantos anos? 47. Olha aí, 47. Até hoje. Você 47. parou com quanto tempo? Eu parei com 34. Olha só. Com 34 anos eu parei de jogar. Até hoje ninguém conseguiu bater isso. É difícil, eu falo. Assim, às vezes o pessoal acha que vai num passo, é difícil. E aí, Alan, puxando para um outro ponto agora, você parou, mas ele veio até comentando comigo aqui dentro do táxi. Você parou, mas não parou, né? Aí você deu uma louca de montar um time de futebol na cidade, né? Conta pra gente um pouco disso aí. Você montou o Vila Real, né? Vila Real. E aí, como que foi isso, cara? Você... Do nada, parei todo o táxi. Daqui a pouco eu vou montar um time de futebol. Eu vou até aqui pegar aqui agora, caiu aqui. Já vou te dar, já que você subiu esse assunto, vou dar aqui pra você esse presente pra ele. Esse aqui é a paixão da minha vida, né? Ó, paixão da minha vida, tá aqui. Vila Real. Já vai mais uma pra coleção. Obrigado, irmão. Tá, irmão? Tamo junto. É um presente, saiba que é de coração mesmo. Vai pra coleção lá do escritório. Esse clube aqui pra mim é a minha vida, tá, cara? Eu vou te dizer como é que surgiu esse clube. Eu tinha um projeto todo formado, né, de pessoas, eu busquei algumas pessoas, né? E falei que ia fazer algo diferente pra Juiz de Fora. Acho que a cidade estava órfã, né, de um time realmente da cidade de Juiz de Fora. E a gente sabe a dificuldade que é. E aí, do nada, veio a pandemia, né? Uhum. O mundo inteiro passando dificuldade aí. E eu tive a ideia de montar um clube. Primeiro, eu levei o meu projeto a alguns clubes de Juiz de Fora que jogam. E não fui aceito. Beleza, eu falei, peraí, você quer saber? Eu vou fazer um clube. A minha mulher falou assim, tu é um maluco, cara. Eu falei, não, eu vou fazer um clube, mas um clube de Juiz de Fora mesmo, jogadores de Juiz de Fora. E aí eu montei o Vila Real, fui a BH, conversei com a Federação Mineira, expliquei a situação toda e, graças a Deus, a gente tem uma boa entrada na federação também. E aí resolvi montar o Vila Real. É engraçado, né, que eu, entre aspas, assim, arrumei uma dívida enorme, né, pra profissionalizar.
Alain é doido, né? E sem ter nenhum real, vamos dizer assim. Eu falei, cara, é ótimo. Já fizemos a dívida, agora temos que pagar. E fui buscando, né, cara? E aí montamos o Vila Real, mas com a ideia de ser um clube de Juiz de Fora, um clube com atletas da cidade de Juiz de Fora e regiões próximas. Tudo isso que você vê aí, o nome, por que Vila Real? O Vila Real, o centro de treinamento ia ser lá na subida do Santo Antônio ali. Subiu lá do lado esquerdo, tinha uma área lá de uma casa lá, e muito grande. E era de um amigo meu, advogado. E aí eu falei com ele, falei, pô, vamos montar um time assim, precisando de um espaço e tal. Ele falou assim, Alan, faz o seguinte, tem uma área lá, tá parada já há 2 anos e tal. Vai lá dar uma olhada, ver se te atende. Aí eu fui lá. Cheguei lá e me atendia, cara. Falei, cara, aqui vai ser a sede do clube. Não tinha Vila Real ainda, o nome. Falei, aí eu fechei com ele, falou, não, beleza e tal. Aí pedi ele um tempo, questão de aluguel pra frente. Ele me cedeu. Falei, agora eu vou ter que arrumar o nome do time, né? Cara, foi incrível. É Deus. Eu tava do lado de fora, varrendo, conversando com o cara da distribuidor de bebida, que ele parava o caminhão na frente do espaço grande que tem. E eu falei para ele, cara, você não vai poder parar o caminhão aqui. Ele falou, pô, não vou parar onde, cara? Aqui não tem lugar para me parar. Eu falei, não, você vai parar aqui dentro. Ele falou, pô, você deixou eu parar aí dentro? Eu falei, não, cara, você não vai ficar abandonado, não. Você vai parar lá dentro. Aí colocamos o caminhão lá dentro, tô varrendo lá e de repente eu vi um marco. Um marco. Ah, da Estrada Real. O marco que tem lá na praia. Eu olhei, cara, assim, e falei, pô, isso aqui é um marco? Aí eu olhei o mapa, não sei o quê. Aí pesquisei e falei, pô, aqui era a antiga Estrada Real. Falei, pô, antiga Estrada Real. Aí resolvi, cara, ver como é que foi fundado, né, o bairro. Quando eu vi, o Lucas, o Juiz de Fora nasceu com o primeiro bairro, Vila do Santo Antônio do Paraibuna. Essa é a Estrada Real. Aí eu falei, peraí, Estrada Real. Eu peguei o Vila, né? Vila, e peguei o Real, que o centro de treinamento ali, a sede ia ser na antiga Estrada Real. Eu botei Vila Real. Bacana. Falei, pô, esse é o nome. Vila Real. E aí coloquei as cores, como era Estrada Real. Você pegou as cores. É isso aí, o dourado de riqueza, coisa e tal, né? A coroa por ser, né? E tal. E aí foi isso que eu montei o Vila Real, cara. Aí surgiu o Vila. E aí já montou o time pra jogar. E aí eu falei, ó, tem que ser atletas de Juiz de Fora e região. Por quê? Eu vim do amador. Você também joga, ou já jogou muito, você sabe o que é isso. Nós temos muita qualidade técnica em Juiz de Fora e região próxima. A gente não precisa trazer ninguém de outros estados. A gente tem que ter alguém que tenha, assim, raízes com a cidade de Juiz de Fora. E aí, cara, no primeiro ano, cara, eu não subi por causa de um gol. A terceirinha, eu não subi por causa de um gol, porque nós tínhamos que ganhar do Itabirito, que hoje é a potência, lá em Betim, de 2-0, nós ganhamos de 1-0. E bola na trave, bola... Então, assim, eu vi que eu estava no caminho certo. Já no segundo ano, eu sabia que eu ia ter dificuldade. Porque no primeiro ano, eu pensei que a cidade ia abraçar esse projeto. Porque, assim, ó, quando eu jogava, as pessoas falavam assim, ó, ingresso é muito caro, que os clubes de fora cobram. Eu falava, pô, é caro mesmo, mas eles não sabem o que é um custo de um jogo. Mas um pai de família ingressa R$30, leva 2 filhos, mais a pipoca, mais o guaraná, mais nos cachorro quente, fica caríssimo um jogo. Falei, cara, a cidade vai me abraçar. Eu pus o ingresso a R$10. O pessoal não abraçou. Eu falei, eu vou pôr R$10, não vou ganhar na quantidade. Mas o pessoal não abraçou da cidade. Aí eu falei com a minha esposa, eu tenho 1 ano para mostrar o Vila. Se no segundo ano o pessoal não abraçar, vai complicar. E aí foi o que aconteceu. No segundo ano as pessoas não entenderam o processo. E aí eu... É mais difícil ser jogador ou presidente de clube? Presidente. Difícil, né? Muito, muito difícil, né? Porque é tudo em cima de você, né? É como eu brinquei com você no táxi. Ano que vem agora eu tô me organizando esse ano, porque ano que vem eu preciso de uns problemas. Eu preciso voltar pro futebol. Porque minha vida tá muito tranquila. Entendeu? Não, eu preciso de um problema, buscar recursos, não sei o quê. Do furacão. Não, tá muito fácil, tá muito tranquila a minha vida. Eu tô no táxi ali, bandeirando ali, o cara entrou, me leva ali no Nossa Aparecida, aí me paga tudo certinho. Eu falei, não, eu tô precisando de um problema. Entendeu? E, cara, o Alan, pra quem não sabe, o Alan era danado, cara. Eu lembro uma vez, só fazendo um corte aqui no universo do Vila Real, que a gente tava, vou falar, todo mundo sabia que era no Tupi mesmo, mas a gente tava lá,
Alan virou pro meu Lucas, os caras falou, eu já tava na faculdade já, os caras falou que vai pagar aqui, mas não vai pagar o salário inteiro. Não. Eu falei, Alan, eu não recebo o salário pela metade, não. As minhas contas não recebem pela metade. Ele falou, é mesmo? Eu falei, Alan, a gente pega salário pela metade. Aí ele falou assim, o negão tá que assina lá, pega dinheiro de conta de luz. Eu falei, eu não vou pegar isso, não. O Alan me entra dentro da sala do diretor. Você vai lembrar disso. Não, Alan, nós estamos aqui com 30% do seu salário. O Alan pegou, me bota os 2 pés em cima da mesa e falou assim, cruza os bracinhos, vou ficar aqui até meu salário inteiro. Eu não treino 30%, eu treino 100%. Mas aquele dia horrível. Aí eles olharam pra mim, isso aí é coisa sua, né? Eu falei, eu não. Mas o Alan era danado, cara. Você lembra disso? Você botou o pé lá na frente, vou falar o nome do diretor. Não, lembro. Quem que é. Falei assim, não recebo, que não sei o quê. Então era aquela. Essa adrenalina que você tá sentindo falta. Na verdade, né, Lucas? Igual eu falo, eu tenho um carinho enorme por essa profissão. Amo o futebol, é minha vida, né, cara? E o Vila Real, nesses 2 anos que eu estava com ele aqui, era adrenalina pura, cara. Correria de 8 horas da manhã até meia-noite. Entendeu? Então, assim, mas sempre com muita transparência, muita verdade com todos que lá trabalhavam com a gente. Era engraçado que os meninos chegavam e falavam assim, eu tenho a vitrine, vocês são produto. Nós vamos fazer um bem bolado aí, porque vai ter que ser tudo dentro da honestidade. Vocês têm que ter oportunidade. Não tem outro clube de fora que vai dar a oportunidade que eu tô dando pra vocês. E não tem mesmo, tá, Lucas? Oportunidade mesmo. Quem passou lá, você pode trazer aqui que vai falar, não, o Alan deu a mesma oportunidade. Agora, o resultado não era comigo, né? O futebol, a gente sabe que às vezes não foge, né? Nós mesmo que tivemos no bicho pegando mesmo, que eu faço primeira divisão de Mineiro, é outra cobrança. Brasileira, a gente sabe que vai vir resultado, outra hora não vai vir resultado, não adianta. Eu falava muito isso com eles, porque eu falava assim, gente, a condição de jogo eu dou pra vocês. Você tem que pagar uma taxa da arbitragem da Federação Mineira até quarta-feira. Tem muito clube aí que às vezes não pôde jogar porque não pagou a taxa na quarta-feira. Não, do Vila sempre estava paga. Então eu falava isso pra eles. Agora, o resultado, eu vou estar na arquibancada de braço cruzado. É com vocês. E vocês podem mudar a vida de vocês. Você pensou em jogar no Vila? Não, profissionalmente não. A Fernandinha, né, cara? Fernandinha, ela, torcedora nata do Tupi também, né? Uhum. Ela sempre brincava comigo, até organizou na época um jogo festivo, né? Uma despedida pra mim, que outra coisa que a gente fica meio chateado com os clubes que a gente defendeu, que não tem o reconhecimento, cara, de fazer uma despedida. Eu já falei isso. Eu até queria falar com os caras. A gente tinha que fazer um jogo dos campeões da Série D, cara. Legal, bacana. A cidade tinha que, porque assim, eu sinceramente não sei se a gente vê isso de novo aqui. Assim, a gente torce pra acontecer, mas não sei, eu acho que tinha que ter. E outra, a gente tem que aposentar o AD, tá? Porque ele não aposentou ainda não. Você conversa com ele, ele fala que não parou, cara. Ele tá doido. Ele tá maluco. A gente tinha que fazer o jogo, trazer a galera, Rodrigo, o Silvão, a galera aí, pra fazer esse jogo, sabe? Henrique já tá morando aqui mesmo, trazer também. Eu acho que é importante, por conta desse reconhecimento, sabe? A gente pede, né, aproveitando a oportunidade aqui, né, que você deu esse espaço aqui pra gente falar, que as pessoas mudem, né? A Secretaria de Esporte de Juiz de Fora, né? Também com os clubes, né, que possam ter entendimento para as novas gerações terem o reconhecimento, que às vezes nem tudo é dinheiro, cara. Quando eu pego no táxi aí, às vezes eu pego o passageiro, o cara fala assim, cara, muito obrigado. Eu falei, acabei de pegar o cara. Não, muito obrigado que você fez pelo nosso Tupi, pela cidade de Juiz de Fora. Para nós, cara, é gratificante demais, né? Porque isso se leva para a vida, né? Então eu espero que no futuro, né, a própria Secretaria de Esporte, os clubes que estarão aí disputando as competições oficiais aí da Federação Mineira, que possa pensar nisso. Não, e outra coisa, outro dia eles fizeram aí no estádio, não sei se você já viu um Tupi Esporte, teve um jogo aí. Aí eu olhei para aquilo, um amigo meu falou assim, você viu que vai ter um Tupi Esporte? Eu falei assim, eu vi, mas não tô entendendo isso não. Aí ele pegou e falou assim, mas por que você não tá entendendo? Eu falei assim, não tô falando nem por mim, tá? Porque eu falei assim, eu subi ali profissional, joguei, mas fiz parte do grupo também, claro, e tudo. Agora, um Tupi Esporte, que eles falam que estão revivendo o clássico, sem AD, sem Alan, vamos pegar um goleiro, Zé Luiz, o próprio Rodrigo, esses caras,
Isso aí não é coisa, Tá não. revivendo o quê? Revivendo o quê? Pegaram, com todo respeito a todas as pessoas que estão ali, mas pegaram uns caras que, assim, o cara nem... Tem gente ali que nem jogador profissional foi. E tá lá vestindo a camisa do Tupi, que, assim, com todo respeito, é uma entidade centenária com a história que tem. Tinha que chamar os caras. Falei, até o ruim de bola, o pé duro do Salino, tinha que chamar ele. E às vezes, Lucas, eles não entendem isso. São situações quando você usa a marca, porque eu tive muito cuidado com a marca Vila Real. Eram essas situações. Às vezes, não vou nem criticar o presidente do Tupi ou o presidente de qualquer outro clube. Às vezes, as pessoas que ele nomeou ali para estar em outros cargos, que não têm esse entendimento de que para você atrair as pessoas para você, para o seu clube, você tem que reviver isso, né? É como você falou, você traz o pessoal da Série D, que foi campeão brasileiro, você traz o pessoal da Taça Minas, que foi campeão da Taça Minas pelo Tupi, campeão do interior, o pessoal do Fantasma do Mineirão, pode ser um coroinha, mas que ele esteja lá. Isso faz com que a cidade comece a olhar você diferente, o clube. Isso. Você está revivendo isso, entendeu? Então é uma pena, eu espero que eles consigam essa nova gestão que está aí, né? Eu vou falar do Tupi porque eu joguei no Tupi, né? Então, que eles possam ter esse entendimento pra frente, que é assim que eles vão trazer o torcedor de Juiz de Fora para dentro do clube de novo. Eu acho que cada vez mais as pessoas envolvidas nessa história têm que estar dentro. Eu acho importante o projeto igual o Vila aqui na cidade, de dar oportunidade mesmo para quem é da cidade ou da região, né? Porque, igual você falou, a gente vê aí... Pô, se a gente for pegar daquele nosso time que foi campeão da Série D, tinha muita gente que era... Tinha gente fora, lógico, também, porque já é um nível de competição nacional, mas tinha muito atleta da cidade, da região. Ó, eu, Michel, Vitinho, você... mais quem que tinha de jogador daqui? O Ladeira, o Wesley Matos. O zagueiro... O Wesley. Não, o outro também... Morava ali atrás do Tupi ali, ó. Adalberto. Entendeu? Olha só, num grupo de 20 e pouco, você tem 7, 8 atletas que eram daqui da cidade. Então, assim, que passaram pela categoria de base do Tupi ali, tudo que tinha identidade. A gente conhecia. Os caras de fora vinham perguntar, falavam certas coisas com a gente. Falavam assim, isso aí você não mexe não. Que não... O próprio AD mesmo, que já era quase cidadão de fora também. Então, assim, Bambam goleiro, filho do goleiro, também, filho do Zé Luiz, da cidade. Isso. Por isso que eu falo. Então, assim, querendo ou não, tinha uma identidade, sabe? A comissão técnica, pô, Surian, Augustão, Alex, Henrique, tudo cara da cidade aqui, sabe? Então, assim, tinha uma identidade, além do pessoal, né? Do staff ali, pô, Tia Graça. Patrícia, todo mundo. pessoal que era fenomenal ali. Eu acho que projetos assim, a gente sabe que depois o projeto cresce, igual um dia o Vila Real pode ficar grande, tudo. Não tem como, você tem que agregar com outras coisas, mas tem que dar essa oportunidade. Né? Eu falo isso, igual eu tô te falando, após a saída do Vila de Juiz de Fora, eu não falei isso com ninguém. Tô te dando aqui, pra você. O Vila, ele só foi embora porque faltou apoio. O Vila é de Juiz de Fora, né? E infelizmente ele teve que ir para outro lugar, que é onde tinha recurso, né? Que eu só fico assim, triste. Você vê nada contra a cidade de Machado, que abriu as portas para o Vila, recebeu de braços abertos, mas é uma cidade que tem 34 mil habitantes, apoia, né? Você vê que primeiro ano que jogaram a segunda divisão do Sub-20, já subiram para a primeira, não fizeram uma boa campanha esse ano Sub-20, mas permaneceram na primeira divisão do Mineiro, quer dizer, e abre as portas. Uma cidade como a nossa, aqui de 600 a 700 mil habitantes, não valorizar um projeto de transparência que era o Vila Real aqui. É um Vila Real que tinha na sua página, tinha no site lá tinha o seu portal de transparência, só que clicar lá você sabia que gastou. Então eu fiz tudo assim, mas chegou um momento que eu tinha duas situações: ou deixa o sonho morrer, ou deixa ir para um lugar que realmente ele vai dar continuidade, infelizmente. Mas a gente espera que mude a ideologia da cidade aí e que as coisas possam mudar daqui para frente. E para os próximos anos, vai ter dor de cabeça na cabeça do Alan? Vai ter confusão? Você quer voltar? Não, como é que é isso aí? A questão é a seguinte: esse ano é o ano de organizar. Falei com a minha esposa, esse ano é o ano de organizar.
E a partir do ano que vem, não, a partir do ano que vem criar os problemas. Os problemas vêm ano que vem, se Deus quiser, a partir de janeiro. Tem uns meninos aí que eu já falei com eles, eu já estou em contato aí com algumas pessoas já. Mas ano que vem a gente vem aí de novo no meio do futebol. Vai estar fazendo curso, né? O curso, se Deus quiser, em janeiro a gente inicia o curso de treinador. Nossa senhora, imagina o Alan treinador, gente. É. Pelo amor de Deus, vai ser uma... Nossa, não quero nem imaginar. Ano que vem a gente já tá com essa programação toda, né? A primeira turma que tiver a partir de janeiro aí eu já vou estar fazendo meu curso de treinador também. Não só para estar seguindo a parte de treinador, mas que eu quero estar conhecendo, né? Aprimorando, né? Que é uma coisa você jogar dentro das quatro linhas, outra coisa você tá lá de fora comandando, é totalmente diferente. É como eu te falo, você tem que ter humildade de entender, ó, eu joguei, mas eu tenho também que estudar para isso. É até um negócio bacana. Uma coisa não anula a outra. Eu acho que agrega. Lógico que um cara que viveu ali e ele poder sentar depois na cadeira para estudar, ele vai ser um profissional muito melhor. Eu falo isso porque assim, eu falo até na minha área. Eu joguei e eu entendo a cabeça do jogador. Eu sei que o cara é isso, é aquilo. Para resolver, às vezes, um problema jurídico de um atleta, é bem mais fácil de um cara que não jogou. É a mesma coisa no futebol. E a gente não tem que desmerecer aquele cara que nunca jogou e fez o curso para estudar e tudo. É diferente. Porque às vezes tem coisa que a gente vê na teoria que a gente sabe, ó, isso aqui não funciona. O cara que não vai funcionar porque não pensa desse jeito e tal. E é bacana também a gente ter a humildade de que a gente tem que sentar para estudar. Eu acho que o futebol ele precisa de mais pessoas que viveram dentro do dia a dia, mas pessoas que também... Porque é difícil você chegar pro cara que viveu no mundo de fora e falar, ó, você tem que sentar ali para estudar. Você tem que ter humildade de que você vai ter que ficar um cadinho sentado da cadeira escutando, pra você entender e falar assim, pelo menos você fala assim, não, aquilo ali que o cara falou é doideira, isso não se aplica não, mas você tem que ter paciência de estudar. Não é achar que, eu joguei, eu sei mais que todo mundo. Não, você tem que aliar. Aí sim, o cara depois que ele alia a prática que ele teve de uma vida, a teoria, eu acho que esse cara é um fenômeno para trabalhar. E é bacana. Uma vez eu vi, acho que foi o Roger, aquele treinador do Inter, eles fazendo o repórter fez um questionamento para ele de que, pô, por que você não... O menino ali, acho que um centroavante do Inter, bom pra caramba, tá performando mais que não sei quem. Por que você não bota o menino pra jogar? Ele virou e falou assim, mas se eu faço isso, eu tenho um atleta tal que fez um ano muito bom, agora ele tá num momento ruim, se eu pego, saco o cara de uma vez só, eu perco o grupo. Mas o cara só tem essa cabeça porque o Roger jogou. É isso aí. O cara viveu ali dentro, ele sabe como é que é. Ele sabe que o jogador vira pro outro e fala, que isso, o treinador falou comigo, o cara tá me tirando aqui, porque ele viveu aquilo dali. Então é diferente. E é bacana você falar isso, que você vai sentar para estudar, para entender, porque assim, porque se você quiser, você podia falar assim, não, agora eu sou treinador e vou embora. Mas não é assim, né? Não funciona desse jeito, né? É mesmo a pessoa que, é igual eu falo sempre, a pessoa que estudou futebol, ela tem que aprender com quem também esteve dentro das quatro linhas. Se ela for humilde e entender isso, ela vai ser um profissional de alta qualidade. Porque tem coisas, às vezes, que você fala assim, ó, deixa quieto. No Vila Real, por exemplo, os meninos lá, queria não sei o que, o lanche, não sei o que, aí a gente de futebol fala assim, não sei o que, eu vou assim, não, deixa ele à vontade. Vamos jogar a responsabilidade pra ele, ó. Nossa, vocês podem comer isso aí, amanhã eu só preciso de 1-0, tá? Fica à vontade. Come, satisfaz, mas amanhã eu preciso de 1-0. Ó, beleza? Passei a responsabilidade. Então, quer dizer, tem hora que você tem que dar uma segurada, porque senão o jogador não é fácil. Então, você tem que ser maleável. Eu vejo isso todo dia lá no escritório. Pô. Você tem que ser maleável para ele entender que ele tá num ambiente bacana. E aí nós vamos tocando isso tudo aí. É isso aí. Alan, primeiro, meu irmão, te agradecer, tá? Esse bate-papo bacana. E eu já tô cortando aqui, porque senão nós vamos. Eu falei pro pessoal da produção que falei, ó, com o Alan vai para mais de 2 horas de conversa. Mesmo. E como você me deu um presente, eu trouxe um presente para você também. Você abre aí, olha aí. Isso aí. Vê aí. Que isso, velho. Vai tirando. Agora eu vou ficar mais caro mesmo. Olha aí, ó. Presente do meu amigo aqui, que isso, boné, tem tudo aí. Ó. Dá uma olhadinha aí pra você ver. Que isso aí, ó. Olha aí, rapaz, ó.
torcer pro Matheus, né? Matheus, dá uma segurada aí, que é meu, tá? O Matheus, meu filho, ó. Vou colocar aqui já, ó. Ó, que isso. Olha aí. Ó. Uma garrafinha. Aí. Vai ficar no táxi? Lógico. Aí. Lucas Silva e o táxi, sempre juntos. Aí, entendeu? Tamo junto, meu parceiro. Te agradeço. Obrigadão. Obrigado mesmo, tá pelo convite. Tamo Prazer junto. estar aqui. Prazer Rapaziada foi aí, meu. nota 1000 aí. E eu só tenho agradecimento. Nada, só eu você, tenho que, tá, meu tenho que irmão? te agradecer Tamo aqui. junto Beleza? sempre. Pra Show de cima bola. então. Valeu. Vamos lá. Valeu, valeu.